E aí, galera, tudo bem? Pontualmente aqui agora, às 20h30, horário de Brasília, 19h30, horário aqui de Campo Grande. Eu queria primeiro começar essa live para vocês. Primeiramente, vocês me dão aí um retorno, se estão com áudio direitinho aí, né? Porque a gente está testando aqui os equipamentos. Por favor, quem já entrou aí, me dá um retorno se está tudo certo com o microfone. Ok, obrigado aí para quem já deu o joinha, tá, pessoal? Então, a gente está voltando agora numa fase nova, com novas metas, novos planos agora para o ano de 2019, e a gente tem aí um longo caminho pela frente. Então, eu vou começar com algumas lives para vocês, inicialmente sobre ensinando alguns tópicos que eu acho importantes, principalmente que são situações que não tem no livro aí, que é bom a gente vivenciar. Em relação a estudo para a prova, vocês têm bastante material, várias pessoas já estão comentando sobre isso, mas eu queria focar hoje especificamente em relação ao estudo para a prova, para a parte da cirurgia que cai na prova. Tanto na prova do R1, como na prova do R3, como na prova de revalidação. Você vai fazer um concurso médico. A cirurgia geral é um tema forte, é um tema até dito por alguns aí, estudiosos do assunto, como um dos mais difíceis na prova de vocês, principalmente para quem vai fazer outras especialidades e não é muito afeito à cirurgia. Então, eu tenho algumas ideias próprias que eu sempre converso com os meus alunos aqui em Campo Grande e eu queria compartilhar com vocês que me seguem aí. E a nossa ideia é fazer mais lives sobre isso, tá? Então, eu estou pensando em marcar talvez para o sábado, nesse mesmo horário, uma outra live para a gente falar um pouquinho sobre a parte das provas em si. Porque nessa live agora, eu não quero dizer exatamente sobre como você vai estudar, se é por aula, se é por livro, se é por resumo, se é por flashcard, se é por questões. A minha ideia principal hoje aqui não é essa, tá? Eu vou até abordar um pouquinho no final em relação a algumas questões de prova, tá? Então, mas o que eu quero dizer é que vocês tenham uma visão do estudo da cirurgia. Que muitos de vocês às vezes nunca foram chamados a atenção para uma necessidade de dar uma importância. Vocês têm algo importante aí durante a faculdade que muitas vezes estão abrindo mão. Tá? Então a gente pode fazer mais lives, eu tenho algumas ideias aí pela frente para a gente discutir as especialidades cirúrgicas também. Então muita gente me pergunta, como é que é a vida, como é que é a prova, como é que faz um urologista, um vascular, um cirurgião plástico, um cirurgião de cabeça e pescoço, cirurgia pediátrica, cirurgia torácica, endoscopia pode ser via cirurgia geral, até a terapia intensiva pode ser via cirurgia geral. Então você tem um leque muito grande de opções. Então a minha ideia é usar esse mês agora para a gente se concentrar um pouquinho nessa parte, digamos assim, burocrática do estudo. Mas vai ser importante essa organização para você atingir o seu objetivo lá na frente. Tá? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal? Agora já dei aí uns 5 minutinhos, O pessoal já está entrando, então avisa aí para a turma que está atrasado, Então, que eu já anunciei aí, bastante gente me confirmou a presença aqui hoje. E a gente vou dar início aqui para vocês. A minha ideia é deixar essa live salva lá no canal do YouTube a princípio, Então, quem não me acompanha lá ainda pode entrar depois aqui da live lá no YouTube, Entra lá, Dr. Fábio Colagrossi, tem vários vídeos curtos para vocês sobre a parte de conteúdo, então que eu tento fazer para vocês relembrarem o assunto e dar uma ajuda aí durante a graduação e durante as provas de residência também. Tá? Então eu vou tentar deixar esse vídeo lá no YouTube e quem sabe no futuro ele fique em alguma outra plataforma que a gente possa criar ou participar daqui a um tempo, tá bom, pessoal? Então vamos lá, o que eu queria dizer para vocês? Eu vou dividir essa conversa nossa em 3 tópicos diferentes, tá? Primeiramente, quando você vai estudar cirurgia geral, você tem que ter um alicerce, você tem que ter o básico. Que muitas vezes você chega lá no internato, no 5º, 6º ano, sem esse alicerce. Porque está muito longe lá do 1º, 2º ano e às vezes as disciplinas elas não conversam. A tendência hoje é a gente ter muitas metodologias ativas e melhorar esse sistema. Tá? Mas
A primeira coisa que eu quero que vocês guardem: não tem como saber cirurgia sem saber anatomia. Tá? Então, a primeira coisa, o básico, o alicerce, é o conhecimento da anatomia. Depois a gente vai ter que conhecer muito bem a fisiologia e a semiologia. Então são duas disciplinas básicas que você tem aí na sua faculdade, às vezes melhor, às vezes pior, mas ela existe. Tá? Então, tá havendo lá um caso de câncer coloretal. Eu tenho que estudar a anatomia do cólon. Como é que é a vascularização do cólon direito, mesentérica superior, cólon direito, mesentérica inferior, cólon esquerdo? Se você não souber isso, você não vai entender o procedimento cirúrgico que vai ser realizado. Por que é colectomia direita e esquerda? Então, anatomia, não existe cirurgia sem anatomia. Então, quando você estiver indo lá para o internato, já entrando no ciclo profissionalizante, ou você que já é residente, que está pensando em fazer prova de R3, não existe cirurgia sem domínio completo do básico. Isso ele é essencial. Nós vamos dar uma aula de hernia inguinal, que é uma aula que eu gosto muito de dar, extremamente difícil de ensinar, porque você tem uma anatomia tridimensional ali. Como é que você vai entender o canal inguinal, que é um tubo? Ele tem que ter um assoalho, um teto, uma borda superior, uma borda inferior. Se você não souber anatomia, você não vai entender nada. E quando você entende, aquilo lá clareia na sua mente. Então por quê? Porque é um negócio simplesmente mecânico. Os tecidos estão frouxos, alguma coisa está saindo por ali. O que eu vou fazer na cirurgia? Eu vou aproximar os tecidos ou colocar uma tela que vai realmente criar um novo assoalho. Então, aí você vai ver várias técnicas cirúrgicas que juntam coisinhas diferentes. E aí, você sabendo a anatomia, fica fácil. Então, primeira coisa, vai entrar no estágio da cirurgia geral, você principalmente do internato, tá? Tem que fazer uma revisão de anatomia, principalmente se isso não é algo natural para você. Anatomia, fisiologia e semiologia. Você quer ver a fisiologia como é importante também? Quando você vai estudar uma úlcera péptica, por exemplo, ou doença do refluxo gastroesofágico, você tem que entender a fisiologia da produção do ácido clorídrico. Então, quais são os estímulos de produção do ácido? Então, isso tem lá no Gaito, no livro de fisiologia. Como é que forma o ácido que age na célula parietal? Você tem lá a histamina, a acetilcolina, você tem que substâncias que estão agindo ali. Porque se você não entender isso, você não tem como entender o tratamento. A gastrina também vai agir ali, então a gastrectomia vai tirar a produção de gastrina, a vagotomia troncular vai tirar a produção da acetilcolina. Então a fisiologia é fundamental. Então, para você entender a parte cirúrgica, você precisa ter esse alicerce. E aí, a gente gosta às vezes de diferenciar, né? Então não sei se vocês muitas vezes conversam sobre isso ou ouvem falar sobre isso. Não, eu estou estudando para a vida como médico, agora eu estou estudando para a prova. Que isso, pessoal? Não tem essa diferenciação. Então, pelo contrário, quando você estuda e realmente aprende aquele negócio para a vida, que é aí que você vai acertar a questão na prova. Então, eu quero que você tenha a consciência de que o momento mais importante da sua formação é o internato. Então é lá no internato que você vai ter contato com as áreas cirúrgicas, a parte da clínica, da pediatria, da GO. Você pode ter contato com algumas especialidades. Então você precisa acompanhar os pacientes muito bem no seu internato. Então eu estou vendo aqui alguém está falando sobre os comentários, pessoal. Eu vou deixar esses comentários aqui hoje, porque para a gente poder discutir no final, quando eu for fazer aula de conteúdo, realmente, daí a gente tira, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer alguma pergunta, podem fazer de preferência mais para o final da live, porque senão eu não consigo acompanhar e achar todas as perguntas aqui, pode ficar alguma coisa sem responder. Mas voltando aqui, você tem que focar o seu treinamento no internato. Então não tem esse negócio de você, eu vou embora para casa, eu vou dar uma fugidinha, porque eu vou estudar em casa. Tudo bem, você vai estudar em casa, mas olha a oportunidade que você está perdendo. Então, quando você tem um doente lá, você tem uma chance de ouro. Então, quando você está na prática, vivenciando o caso. Eu sempre cobro dos alunos aqui e vou compartilhar com vocês. Vocês não podem ir para o hospital simplesmente para fazer uma visita social. Então você não tem que ir lá e conversar com o doente e tal, passa lá 8h30 da manhã. Não, você tem que assumir os pacientes.
Tá? Então você tem que se colocar na posição do médico responsável. Né? Como é que você treina no internato? Você treina no internato fazendo um questionamento. Eu estou sozinho aqui nessa situação. Eu tenho que tomar conduta, eu tenho que fazer o raciocínio. Né? O que eu vou fazer? É claro que você tem um backup ali, tem o residente, tem o preceptor, tem o professor. Então tem pessoas ali que vão te ajudar. Mas se você não treinar nesse momento, quando chegar a vida real, que você estiver sozinho, vai ser um baque muito grande. Tá? Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque muitas pessoas eles acham assim, o rodízio da cirurgia geral é muito puxado. Eu não consigo estudar, eu tenho que chegar de madrugada lá, então alguns hospitais têm que chegar de madrugada o aluno. Mas por que ele tem que chegar de madrugada? Porque é o momento que a prescrição está sendo feita. Muitas vezes o residente tem que estar 7 horas da manhã no centro cirúrgico, ele vai passar antes para prescrever o paciente. E é esse momento que você tem que estar presente. Porque na hora da prescrição, você vai evoluir e prescrever, é que as decisões vão ser tomadas. Então, eu vou tirar o dreno, eu vou mudar o antibiótico, eu vou pedir algum exame. Então não adianta nada você passar lá 9 da manhã e o paciente está prescrito, evoluído, já pediu o exame. Você não ganhou, você não discutiu, você não participou realmente daquele caso. Tá? Então, primeira coisa que eu quero dizer para vocês assim, não tem esse negócio de separar estudo da vida e estudo da prova. Não, você aprendendo realmente, é aí que você vai bem na prova. Tá? Então é muito diferente você estudar e memorizar alguma coisa de você realmente aprender aquela coisa. Tá? Então são coisas diferentes. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês que vocês talvez tenham passado alguma situação, às vezes até fora da medicina, que vocês vão entender aqui. Tá? Mas, no geral, pessoal, existe aí um medo do desconhecido. Isso é normal. Tá? Então você nunca viu, nunca entrou no centro cirúrgico, você não tem afinidade ali com a especialidade. Aí, meu amigo, é o momento de você aprender alguma coisa. Eu sempre digo isso. O estágio da cirurgia geral ele é muito mais importante para quem não vai fazer cirurgia. Né? Porque aquele é o último momento dele. Quem vai fazer residência de cirurgia ainda tem a residência, ainda tem o R1, o R2, a subespecialidade que ele vai fazer para poder suprir alguma falha de formação. Você vai fazer dermato, você vai fazer oftalmo, você vai fazer radiologia, aquele momento é o último. E ele vai fazer falta para você depois. Tá? Uma hora você vai estar lá numa unidade básica, num pronto-socorro, num pronto-atendimento. Você vai ter que examinar um doente e saber se aquele é um abdômen agudo, se tem peritonite, se não tem peritonite. Tá? E eu consigo ensinar para você aqui, numa aula teórica, peritonite é assim. Eu posso falar os sinais de achados semiológicos. Então tem uma descompressão brusca positiva, tem um abdômen em tábua. Mas isso, quando você coloca na prática, vão surgir muitas dúvidas. Né? Quer ver um exemplo? Você pega um paciente politraumatizado, um motoqueiro clássico aí dos hospitais nossos de trauma. Né? Ele caiu da moto e ele ralou a barriga no asfalto. Ele chegou lá todo ralado o abdômen dele, todo cheio de escarificação. Você acha que esse paciente vai ter dor? Não vai ter dor à palpação? Claro que vai, muito intensa. Né? O paciente tem fratura de costela, não vai ter dor? Vai. Agora, isso é peritonite? Então, a princípio, não. Então, você tem que palpar e aprender. E esse aprendizado é só lá dentro do hospital. Não adianta você fugir do hospital para estudar lá, apostilinha, livrinho e tal, que é muito bom para organizar o estudo. Eu sou totalmente a favor, eu acho que tem que fazer mesmo, né? Porque ele dá uma organizada, ele te ajuda em muitos momentos, mas não é obrigatório. Né? Se você tiver uma disciplina de estudar sozinho, você pode estudar sozinho. Então vamos acabar um pouquinho com esses mitos assim. Eu faço o curso tal. Para pensar, por que você faz o curso tal? Será que não é porque o seu amigo faz, o amigo dele faz, o outro amigo faz? Será que você está indo na onda aí? Né? Então, todos os cursos têm prós e contras, eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas vamos sair um pouco, pensar fora da caixa. Né? É obrigado a fazer, está todo mundo fazendo a mesma coisa, eu vou na manada, né? Ou você pode fazer algo diferente. Então, o questionamento sempre é importante. Tá? Mas eu vejo muito isso. É o aluno achando que está ganhando alguma vantagem, porque ele simplesmente está dando ali aquele miguezinho e tal, e ele está fugindo do internato.
Formar você vai, isso aí eu vou te falar, porque o curso médico ele é um curso que dificilmente ele vai jubilar o aluno, diferente das exatas, da engenharia. Às vezes você demora 6 meses, um ano a mais, mas no final das contas você vai se formar. Né? O que eu vou te dizer é o seguinte: como você vai se formar, que médico você vai ser. Então esse é o ponto principal, isso que você tem que se responder. Tá? Então você quer fazer uma formação mal feita, torta e passar aperto depois, né, colocar pacientes em risco, né, ser questionado judicialmente depois. Então, tem que fazer uma boa formação. Então, a primeira mensagem que eu quero que fique aqui é: tenham um alicerce, uma base da anatomia, fisiologia e semiologia. A partir daí, eu garanto para você, a medicina vai ficar fácil. Aí eu falo, às vezes os alunos acham graça. Eu falo, gente, medicina é fácil, não é difícil. Né? Só qual que é o problema? Às vezes você não está entendendo, né, porque você foi mal orientado ou porque você não teve um bom professor lá no início. E aí, quando a gente não entende, a gente não gosta. E se a gente não gosta, a gente não estuda. E vai virando um ciclo vicioso. Né? Então, primeira coisa, começa do começo. Né? Começa na anatomia, na fisiologia. Então, eu vou estudar câncer de pâncreas. Então, cadê o pâncreas? O que é o retroperitônio? Né? Qual a vascularização? Se você começar por aí você vai começar, deixa eu lembrar da fisiologia do pâncreas. Aí é uma glândula mista, ela produz hormônios, produz enzimas digestivas. Como é que isso é formado? Se você parar para pensar, essa fisiologia, desde o ensino médio, isso aí já é ensinado para você, muitas coisas. Então, esse é o momento que eu acho que precisa de profundidade, porque quando você tem essa profundidade da base, a medicina ela fica fácil porque o corpo humano ele é lógico. Né? As coisas elas fazem sentido. Né? Então, quando você começa a entender, e às vezes eu explico uma coisa, o aluno faz uma cara assim, meu Deus, é só isso? É só isso. Não é tão complicado assim. Tá? Então, depois eu posso falar para vocês melhor sobre técnicas de estudo, mas eu quero focar aqui para você o seguinte: não tem que fazer diferenciação de estudar para a prova e estudar para a vida. Tá? Quando você estiver lá no internato, eu quero que você tenha contato com o doente. Tá? Você já deu uma notícia ruim para uma família? Né? Você já sabe dar uma má notícia? Né? Você já teve uma família que pode te agredir, eventualmente? Como sair dessa enrascada? Tá? Você está vivenciando emocionalmente aquele fato. Por outro lado também, né, eu até disse outro dia no Stories aqui, quando a gente vai dar alta para o paciente, não tem nada melhor. Assim, na medicina, para mim, é o auge, é a alta. Né? Principalmente quando é um doente grave, sabe? Então, tô vendo um comentário aqui, ô doutor Fabrício. E aí, Fabrício, grande abraço para você aí, colega lá de São Luís do Maranhão, né? Clínico top, né? Então, olha lá, desespero pelo internato, crítico, é isso aí. É um dos momentos de maior aprendizado na formação. Eu concordo plenamente aqui, tá? Então, doutor Fabrício aí lá da Clínica Médica, recomendo fortemente aí, ó, pessoal acompanhar ele lá na clínica. Cara muito bom. Então, isso daí a gente vê o tempo todo, tá? Então, mas o fulano fez isso. O que ele vai passar no futuro você não sabe. Então, eu já vi, por exemplo, o anestesista passa um acesso central e não sabe fixar porque não sabe dar um ponto lá. Você vai passar essa vergonha? Não vai, né? Então, você pode estar no lugar e você tem que saber fazer uma sutura, tem que saber avaliar bem o seu paciente. Mas eu estava dizendo da parte emocional da coisa, tá? Então, a gente não... Posso garantir para você, até com exemplos fora da medicina, o momento que você aprende de verdade, aquilo lá fica printado no seu cérebro, é quando você passa algum tipo de emoção relacionada com aquela situação. Tá? Então, não sei se vocês sabem, assim, quando eu já passei por uma situação assim, vamos supor, você está voltando para casa, de carro, dirigindo, você está com algum problema grave, brigou com a namorada, está triste e tal. Se você ligar o rádio e tocar uma música, aquela música que você ouviu ali, o resto da sua vida que você ouvir aquela música, ela vai te lembrar daquele fato ruim. Então a minha dica é assim, tá voltando para casa, não liga o rádio. Não liga o rádio, coloca lá, põe nos meus vídeos do YouTube e fica ouvindo meus vídeos lá que vai ser melhor. Tá? Porque se você ouvir aquela música, ela vai ficar, porque tem um momento emocional ali. Tá? Então, a parte positiva também é verdade. Tá? Então, presta atenção se vocês já não passaram por uma situação assim. Agora, no paciente é a mesma coisa.
Tá? Tem uns casos que eu lembro aqui, que eu lembro nome, sobrenome, se bobear o número do prontuário, de tanto que eu prescrevi o doente. Tá? E de tanta complicação, de tanto problema, de tanta dificuldade. Tá? E tem também aqueles casos que você fez de tudo, teve todo aquele problema e ele saiu bem. E aquilo lá é recompensador. Esse momento é o momento que você aprende. Então você está acompanhando lá um caso de pancreatite aguda grave. Tá? Passa por todos os perrengues, o paciente tem que entubar, o paciente faz derrame pleural, o paciente entra naquela CIRS grave, troca de antibiótico, drena aqui, drena ali, opera, deixa aberto. Você passou por aquilo, aquele é o momento de estudar a pancreatite. Tá? Então, se você conseguir colocar o seu cronograma, porque você tem que ter um cronograma também, tá? Então, porque você não vai ter como todos os temas importantes que caem na prova, porque às vezes cai na prova coisa que não é do dia a dia, dependendo da prova que você vai fazer. Tá? Então, você tem que ter um cronograma e você vai vencendo o seu cronograma. Tá? Agora, se eu tô lá, tô com um caso de apendicite, é o momento de eu estudar apendicite. Tá? Então eu vou na anatomia, vou na fisiologia, entendo a fisiopatologia do negócio, aquilo lá eu estou vivendo o caso. Tá? Vou lá e vou estudar exatamente a doença, até a hora da alta. Pronto, aquilo lá está estudado. Se você conseguir conciliar, isso vai ser muito mais proveitoso para você. Tá? Então, mas lembra do que eu estou falando aqui. Na hora que você tiver numa situação difícil, que você tiver algo emocional com aquele doente, aquilo lá que você estudar, você não vai esquecer mais. Então, você tem algo muito rico aí no seu internato, tá? Que eu acho que você não deve perder. Tá? Então, é uma besteira você perder essa oportunidade. Tá? Então, inclusive, durante o estágio da cirurgia, tem outras situações práticas que também não tem como te ensinar aqui. Né? Por exemplo, a instrumentação. Né? Eu até acho engraçado quando, às vezes, eu corrijo o relatório dos alunos aqui. Então, tem uns alunos aí, um beijo para os alunos da Uniderp, para os alunos da Universidade Federal aqui do Mato Grosso do Sul, senão eles ficam bravos se eu não mandar um beijo para eles. Eu estou corrigindo um relatório, daí ele escreve assim para mim: eu entrei na cirurgia, mas eu só instrumentei. Aí eu respondo assim para ele: você queria o quê, cara pálida, no 5º ano? Você queria o quê? Só instrumentei? Que conversa é essa? A instrumentação é um grande treinamento. Né? Para você instrumentar, você precisa, primeiro, escovar, saber escovar, você precisa se paramentar. Tá? Depois que você vai se paramentar, você tem que montar a mesa, você precisa conhecer as pinças, você precisa saber os tempos cirúrgicos para você participar, e ainda você vai olhar lá, vai participar da cirurgia, vai tirar dúvida, vai ver a anatomia, e eventualmente no final sobra uma suturinha lá da pele, às vezes até da aponeurose. Então é um super treinamento a instrumentação. Então você tem que ser rato de centro cirúrgico. Então, inclusive, é uma questão excelente de prova prática. Né? Como é que monta a mesa? Já vi várias questões assim. Né? Então, a montagem da mesa, como é que passa o material, sinais de passagem de tesoura, de Kelly, de pinça, de compressa. Isso aí é tema de prova prática. Né? Sutura. Então, treinar ponto simples, ponto contínuo, donate, falso donate. Isso aí, como é que adianta você ler? Adianta você ler isso no livro? Não. Você tem que treinar lá na prática. Tá? Então, a gente tem algumas teorias, tem literatura para o pessoal de Dourados também, mandando um abraço aqui para todos. Né? Então a gente tem algumas teorias falando sobre o aprendizado. Né? Não sei se vocês sabem disso. Se você assistir uma aula longa, assim, quantos por cento você acha que você vai reter a longo prazo? Que você vai poder puxar aquilo da memória, o que eles chamam de recall. Quanto você acha que você consegue? Né? A literatura diz que em torno de 5% da aula, que é o que você vai reter a longo prazo. Tá? Então, quando você lê um texto com atenção, esse número pode ir para 10%. Tá? Quando você aprende numa demonstração, que você está vendo aquilo lá na prática, esse número ele aumenta mais para uns 30%. Quando você estuda aos pares, esse número aumenta mais. Mas tem duas coisas que fazem você aprender e aquilo lá não sair mais da sua cabeça. Tá? A primeira coisa é aprender fazendo. Quando você aprende na prática, tá? Então isso daí, a chance em torno de 75% de retenção. Ele só perde para uma coisa, que é o que eu mais gosto, é quando você ensina. Tá? Você já parou para pensar nisso? Né? Às vezes a gente vai passar visita lá na enfermaria, né? Aí a gente não sabe o caso, o aluno começa, a gente vai lá e fala uma coisa sobre o caso, e faz uma revisão. Aí o aluno fica: mas como que você sabe isso de cabeça? Eu sei porque eu já ensinei 1000 vezes.
porque eu repeti 1000 vezes, porque eu entendi, porque aquilo lá ficou fácil, a medicina ela ficou fácil naquele assunto, porque você realmente aprendeu. Então, uma dica de ouro para vocês, tá? Você quer realmente aprender alguma coisa? Faça na prática, estuda, claro, tem que estudar, faça na prática e ensine para alguém. Tá? Então, quanto mais você ensinar, seja o chato da turma, ó, quero te explicar tal coisa, um explica para o outro, estuda em grupo, tá? Então você tem poder trocar experiências. Tá? Então isso vale muito, pessoal. Tá? Então por isso que eu digo que o internato ele é importante. Tá? Então você não perca o internato, não faça essa besteira que a gente vai perder uma oportunidade de ouro. Tá? Em relação ao internato, você vai também ter contato com vários médicos dentro do hospital. Tá? Por exemplo, você vai ter um cara lá no pronto-socorro, você vai ter um cara na enfermaria, no CTI, e aí é normal você se deparar com gente boa, com gente média, com gente ruim, é normal. Tá? Isso faz parte, não fica revoltadinho com isso não. Tá? A vida é assim mesmo, vai ter gente boa, média e ruim, onde for. O que você tem que prestar atenção? Você está se formando para ser um dos bons. Mas, uma outra dica que eu vou dar para vocês, a gente pode aprender com todo mundo, até com os ruins. Então sempre a pessoa tem algo para te ensinar. Tá? Mesmo que seja algo que é o que não deve ser feito. Então a pessoa fez uma coisa que você discorda, que você acha que está errado, ou a conduta, ou pela parte ética, ou pela parte técnica, você já aprendeu. Eu não quero fazer isso. Eu não vou ser médico assim. Então, quem que vai ser você no final? Você vai ser o conjunto de pequenas coisas que você vai coletar durante a sua formação. Então eu pego esse ponto positivo daquele professor, daquele preceptor, daquele residente, daquele meu colega. Eu pego esse ponto negativo que eu não quero fazer daquele, e no final das contas você vai se formar como o médico que você vai querer ser, e vai depender só de você. Tá? Então, não adianta, pessoal, não coloque a culpa na faculdade, não coloque a culpa no hospital. Todo lugar tem problema, todo lugar tem problema. Tá? Tem lugar que tem mais, tem lugar que tem menos, mas todo lugar tem problema, principalmente quem está em hospitais públicos. Vai faltar material, vai ter greve. Ok, só que o fator principal não é a faculdade. O fator principal não é o hospital em que você está. O fator principal é você. Tá? Então, você tem que ser ativo. Você tem que buscar. E a cirurgia ela se encaixa muito nisso daí. Tá? Então, você tem que ser aquele cara que está em todo lugar. Faz os estágios. Faz estágio na anestesia, na GO, na cirurgia, no pronto-socorro. Quanto mais estágios você fizer práticos, melhor. Isso é importantíssimo para o meu currículo? Não é não, meio decepção, viu? Não vale muita coisa isso no currículo não, mas vale para a sua vida. Então, assim, eu fiz um estágio muito bom de anestesia que eu lembro até hoje. O que caiu na prova de residência para mim, de medicamento, a parte anestésica, que normalmente nem faz parte muito dos estudos aí, eu sabia, porque eu vivi. Tá? Então, isso daí, a parte prática vai te ajudar muito durante a prova. Além disso, olha só uma outra dica que a parte prática vai te ajudar. O cirurgião, que vai ser o chefe do serviço, o grupo lá que vai fazer a prova, ele vai fazer que tipo de questões você acha? Ele vai fazer questões relacionadas ao dia a dia dele, normalmente se eles fizerem ali na instituição. Né? Tem aquelas provas que são feitas por grandes serviços, por grandes grupos como a Fundação Carlos Chagas, Unesp, mas quando ela é ali feita no serviço, pensa comigo, o professor, o preceptor, ele vai perguntar aquilo do dia a dia dele. Normalmente são provas mais relacionadas a casos clínicos. E aí tem uma outra grande informação para vocês. Conheça a rotina do serviço. Não adianta nada você estudar classificação, tabela, decorei o critério de Hanson, tal e tal e tal, da pancreatite. Aí chega lá no serviço, ele usa critério de Marshall e Solfa. Meu Deus do céu, isso aí nem tinha no material que eu estudei lá, e agora? Tá? Então, é rotina do serviço. Você pode ter, por exemplo, 2, 3 situações possíveis que não tem certo e errado. A medicina não é matemática. Né? Então, ele pode fazer uma sutura em 2 planos, uma sutura em 1 plano. Ele pode pôr dreno ou não pôr dreno. Ele pode usar grampeador ou não. Ele pode fazer por vídeo ou aberta. E aí? Sempre eu vou arrumar justificativa de prós e contras. E vai cair na prova como? A rotina do serviço.
Então, pessoal, isso é uma outra informação importante para vocês. Vivencie ali o seu internato, principalmente para fazer prova ali no seu hospital. E se você for fazer prova fora, então eu saí daqui de Campo Grande, quero ir para São Paulo para um grande serviço lá. Tá? Não chegue lá de alegre na hora da prova. Você vai ficar muito para trás. Você tem que tentar buscar alguma informação. Tá? Então, qual é a rotina do serviço? Tem algum protocolo aí? Como é que eles atendem a parte do trauma? Faz janela pericárdica, como é que avalia lesão na transição tóraco-abdominal. Então, cada lugar tem uma rotina que pode variar. Então, se você quer muito passar em um lugar, vai lá e faz um estágio optativo, vai nas férias. Tá? Usa o horário, usa o que você tem de tempo durante a faculdade inteira. Seja intrometido, tá? Conheça as pessoas. Muitas vezes num estágio desse você não precisa aprender grandes coisas, mas você vai fazer relacionamento. Na hora que você chegar lá na entrevista, que normalmente é só de perguntas pessoais, você já conhece as pessoas, você não vai ser ali um total desconhecido, sabe? Então, o cara que está fazendo lá a banca, aí fica aquela dúvida, né? Não, eu sou de fora, o cara da casa ele vai ter vantagem aqui em relação a mim. Normalmente quem é da casa tem algumas vantagens mesmo, né? Não porque ele vai entregar a prova para ele. No passado isso até podia acontecer. Hoje eu acho mais difícil. Tá? Alguns serviços são mais protecionistas mesmo. Mas a maioria dos serviços, como é que eles protegem os alunos da casa? Caindo na prova as rotinas do serviço. Tá? Então, se eu sou um bom aluno e estou participando bem do internato, estou indo nas reuniões, discuto, faço plantão, estou ali com os preceptores, vai cair na prova o quê? O que eu estou discutindo todo dia. Então eu estou na frente. Então aí você passa a ter uma vantagem. Então você tem que estar presente, né, no seu hospital e eventualmente em outros lugares onde você quer muito passar. Né? Numa prova do SUS, não, era uma coisa mais genérica, porque você tem aí vários hospitais, a Fundação Carlos Chagas que faz. Mas eu quero passar na USP, eu quero passar na Unifesp, na Santa Casa, no IANSP, eu quero passar na Unicamp. Você tem rotinas de serviço. Né? E você vai aprendendo. Por isso também que eu digo para você, não adianta nada você fazer aquele seu estudo certinho que você viu, copiou do fulano, eu fiz isso, eu fiz flashcard, eu fiz aquilo. Né? Aí chega no final, você não se preparou de uma forma adequada para aquela prova. Tá? Então tem prova que vai cair mais epônimo, cai epônimo em cirurgia, hein? Você gosta de epônimo? Eu adoro epônimo, né? Então o pessoal fica bravo comigo. Mas, o cara inventou um negócio, descobriu uma coisa nova, é uma homenagem para ele, né? O pessoal fica bravo quando eu falo isso. Porque não é sacanagem cair na prova epônimo, né? Mas tem prova que cai epônimo. Isso daí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que estudar e memorizar. Então vão ter situações de memorização. Sim, para essa situação, você usa uma musiquinha, uma regrinha, um mnemônico qualquer, você inventa. Quando a gente inventa, a gente não esquece. Tá? Agora, a maioria das vezes, as coisas são lógicas. E você vai conseguir compreender o assunto se você vivenciar e for bem orientado. Tá? Então, conheça a rotina do serviço. Você quer ver outra coisa? As questões de cirurgia, principalmente as bem feitas, né? As questões relacionadas mais a casos clínicos, situações, que ele vai te perguntar diagnóstico, exame, tratamento e tal. Isso é muito baseado na vivência. O cirurgião, você tem que pensar com a cabeça dele. O cirurgião é diferente do clínico, tá? Na maioria das vezes. Tá? E aí eu não estou criticando ninguém, não. Eles são diferentes. Tá? Então, tanto é que eu sempre falo para os alunos, veja qual é o seu perfil. A medicina é muito democrática, ela aceita todos os tipos de perfis. Tá? Então, se você quiser ser um cara técnico, se você quiser ser um cara que não encontra paciente nunca, fica lá só fazendo anatomia patológica, se você quiser ser um clínico, um psiquiatra, um sanitarista, o que você quiser ser, dá para ser. Mas você tem que encontrar o seu perfil, senão você vai lutar contra a natureza e aí você vai ser infeliz. Então o cirurgião tem um perfil. Normalmente o cirurgião é meio direto, assim, ele costuma ser até meio agressivo às vezes, ele não gosta de ficar enrolando. Por exemplo, eu adorava no plantão quando chegava um paciente baleado ou esfaqueado, porque eu já sabia que a conduta estava feita, é laparotomia. Eu não tinha que ficar naquela enrolação e faz isso e faz aquilo. Né? Pra você ter uma ideia, tratamento não operatório de um trauma, por exemplo, é algo
que te dá muito mais trabalho do que você levar para a cirurgia. Você assume mais responsabilidade. Então o cirurgião ele vai pensar assim, esse caso aqui, questões de prova de cirurgia, é um caso que eu já levo direto para a laparotomia, muitas questões são assim. Ou eu tenho que fazer algum exame, ou é um paciente que eu já posso dar alta e ele vai para a clínica médica. Tá? Então, esse é o foco da maioria das questões. Então, você tem que pegar a cabeça daquele cirurgião que está fazendo aquilo lá. Tá? Então, você tem que estar presente, tá? dentro do hospital, tá? Porque você vai ter muitos ganhos. Tá? Tentar estudar o que está acontecendo lá naquele momento ali no seu internato, pensar com a cabeça do chefe. Tá? Tem muitas questões repetidas também, então a gente vai ver que vocês têm que mudar um pouquinho o pensamento. Você faz um estudo genérico da matéria, mas quando chegar mais para frente, você tem que começar a direcionar o seu estudo. Então eu vou fazer prova na USP, eu tenho que fazer um treinamento da prova da USP. Eu vou fazer uma prova no SUS, eu tenho que fazer um treinamento da prova do SUS. Senão você chega lá de alegre na prova, você pega uma questão, um textão desse tamanho, né? As questões do INEP e do Revalida, textão desse tamanho. Tudo questão mais simples. Quanto maior a questão, mais fácil eu acho que ela fica. Porque você já começa a achar uma palavrinha-chave lá e aí que você simplesmente elimina alguma alternativa ou ela já te dá exatamente qual é a resposta certa. Tá? Então, conheça exatamente as questões de prova. Tá? Então, o que eu queria deixar aqui para você hoje, nesse recadinho aqui dessa live, que a gente não tem o objetivo principal de te ensinar a estudar. Eu quero fazer uma outra live sobre isso. Já vamos deixar pré-agendado aqui para sábado, né? Que vocês vão fazer o que sábado à noite? Né? Vamos estudar, né? Claro. Vamos deixar pré-agendado aqui para sábado, mais ou menos. Vamos deixar nesse mesmo horário, tá? Às 20h30 do horário de Brasília. Tá? Então aqui eu estou uma hora menos. Então para mim aqui é 19h30. Então a gente pode falar um pouco mais sobre a preparação, sobre as minhas opiniões, porque, pessoal, isso aí, quem falar para você é assim, essa pessoa não dá muita corda não, tá? Porque não tem certo e errado na preparação. Tá? Então você tem pessoas e pessoas, né? Você tem perfis. Então tem aquele cara, eu, por exemplo, adorava assistir aula. Né? Quando eu assistia aula, eu conseguia captar, eu achava que eu conseguia filtrar e anotar ali as coisas mais importantes. Tem gente que dorme na aula, não tem jeito, que gosta de estudar lendo mais o texto. Então, o outro vai aprender mais fazendo questão. Mas existem algumas técnicas que eu acho que a gente pode compartilhar, que vai ser bom para todo mundo. Mas aí você tem que se conhecer e se encontrar. Então eu vou dar alguns macetezinhos para vocês, assim, até que quanto mais você souber de questões com certeza, você vai ter chance até de acertar mais aquelas que sobrarem que você vai eventualmente chutar. Então, até para chutar tem que ter uma técnicazinha também, né? Então, claro, se você não sabe nada, aí não adianta, né? Você não vai acertar nada. Agora, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Tá? Eu falo para você, se você souber 70, 75% da prova, talvez dê para ganhar mais uns 10% do que falta aí. Tá? Então, existem técnicas para isso. Tá? Então, pessoal, eu queria falar, a princípio, esse recado para você. Não tem nada de estudar para a vida, estudar para a prova. O estudo da prova é o estudo da vida. Tá? Então, tente participar o máximo possível do internato, acompanhe os pacientes, sofra ali com o paciente, para o mal e para o bem. Aí, você estudando aquilo naquele momento, você entrando na cirurgia, acompanha do início até a alta. Estuda, aquilo lá não vai sair da sua cabeça mais. Então, a gente vai formando aí o nosso conhecimento médico baseado em vários casos. Então isso vai criando aí um histórico na sua cabeça, né? E lembre-se que a melhor forma de aprender, além da prática, é ensinar. Tente ensinar alguém na cirurgia, isso é importante. E no final também tem que ter uma fezinha, né? Então a gente sempre tem uma fezinha aí no final, quando você vai precisar arriscar. Acho que é importante também, né? A gente tem que acreditar em alguma coisa lá que eu acho que sempre ajuda. Tá? E foco numa prova específica. Beleza, galera? Então, assim, são dicas que eu acho que, não sei se alguém já falou isso para vocês alguma vez na vida, tá? Então, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, a gente tem uns minutinhos aqui agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à disposição de vocês. Eu vi que tem um monte de comentário, mas eu não consigo falar e ler o comentário ao mesmo tempo, ainda não, pessoal.
Daqui a pouco talvez eu consiga já. Então estou vendo vários joinhas aqui. Pessoal dando aí um olá. Gente, cada um de vários lugares, né, do Brasil. Então, até de fora do Brasil. Estou vendo aqui o pessoal. Já falei aqui de Campo Grande, de Dourados. Tá? Tem gente aqui de São Paulo. O que mais aqui, pessoal? Perguntas? Podem mandar perguntas aqui. Alguém tá pedindo para participar do vídeo? Eu não, vai que o cara tá aí, não sei, o cara tá no banheiro aí querendo tá no vídeo, né? Perigoso, né? Pergunta, ó, alguém tá na R1 de cirurgia geral? Ah lá, tá no pronto-socorro, tá no centro cirúrgico aqui, ó, Renato Galvão. Então, rato de centro cirúrgico, é isso aí, cara. É assim que você vai aprender mesmo, tá? Residência na Santa Casa, aqui o pessoal sempre que você for para um serviço assim que é pauleira, você tem grandes vantagens, mas aí você tem que compensar um pouquinho a parte acadêmica, né? Aqui também a gente não tem faculdade ruim, também acho. Que mais? Ó, aqui o pessoal que está estudando para o Revalida. Pessoal, aí a gente tem que ter foco específico, né? A prova do Revalida, por exemplo, a prova do INEP, né? Você tem que saber como é que é a prova ele vai pedir para você fazer um exame caro? Não. Normalmente é de diagnóstico clínico, é para você fazer o diagnóstico e já dar o tratamento. Ele quer saber se você simplesmente vai encaminhar o paciente para o serviço terciário, se você não vai encaminhar errado os pacientes, ou se você não vai deixar de encaminhar pacientes que precisam. Então costuma ser uma prova que não se aprofunda em exames, assim. Então é importante a gente ter essa malícia também. Na hora de fazer prova, você não vai chegar lá inocentão, você tem que ter malícia, né? Tem algumas palavrinhas ali que já eliminam a questão, né? A maioria das vezes, não, sempre, nunca, patognomônico e tal, a gente tem que ter bom senso. E sempre, pessoal, você tem que tentar se botar na cabeça do examinador. O que ele está querendo de você? E eu vou te falar uma outra coisa, tá? Quanto mais você estudar, anota essa aí, quanto mais você estudar, mais questão mal feita você vai encontrar. Tá? Se você está achando que está tudo bem feito, é porque não estudou muito bem. Tá? Aí você vai ficar em dúvida, será que essa vírgula mudou o sentido? Não fica brigando com a prova. Importante isso. Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é acertar. Você não quer ter razão a todo custo. Não é porque depois, muitas vezes, não vai caber recurso, não vão aceitar. Então você tem que pegar você tem que pegar exatamente o que o examinador quer e ver o que é, às vezes, o menos errado, né? Então, dicas para a prova prática tá na nossa mente aqui. Calma lá, Irã. Vai aguardando, vai acompanhando aí, tá? Vamos ver aqui. Então, assim, mais para frente vou começar a fazer os vídeos de conteúdo, tá, pessoal? Então, encontra muita questão mal feita, exatamente. Entrevista de R3, eu vou falar isso na próxima live. Eu vou falar exatamente o que eu acho em relação ao estudo da prova, as técnicas para você fazer a prova, do meu ponto de vista, e sobre as entrevistas também, tá? A diferença, aqui desse aqui deve ser do Peru, perguntando a diferença de cirurgia geral e aparelho digestivo. Então, aqui é o seguinte, Pedro, a cirurgia geral, ela é um pré-requisito para as áreas, para sub-áreas, para subespecialidades da cirurgia, como uro, vascular, plástica. O aparelho digestivo entra como uma subespecialidade, mas também a cirurgia geral, ela é uma especialidade em si. Então, um outro momento também que está na minha agenda aqui é falar, porque houve uma mudança agora aqui na prova de residência no Brasil. Então, você tem concurso para 2 anos de cirurgia geral e concurso para 3 anos de cirurgia geral. Então, quem vai para 2 anos vai para fazer só o pré-requisito. Ele não vai ganhar o título de cirurgião geral, mas ele vai estar apto para prestar a prova de plástica, de vascular ou até de aparelho digestivo. Agora, quem vai para os 3 anos vai sair com o título de cirurgião geral. O cirurgião geral ele é uma especialidade que a gente vai tentar resgatar ela, principalmente para cidades médias do Brasil. Tá? Nós vamos fazer muita dúvida sobre esse negócio, o que eu acho de 2 anos, de 3 anos. Vamos deixar um dia só para ele também, pessoal. Então, pessoal, o pessoal falando aqui, agradecendo, obrigado vocês aí pela presença. Não vou fazer live todo dia. Calma. Então, assim, a princípio não. Eu vou fazer algumas lives
eu vou anunciando aí para vocês. Vai acompanhando no Instagram, lá no YouTube também, se inscreve lá no canal do YouTube. Tá? Então, a princípio, vamos marcar a próxima. A próxima é sábado, às 20h30, no horário de Brasília. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre as técnicas, do que eu acho que você pode aproveitar alguma coisa em relação à execução da prova, ao estudo e das entrevistas. Depois a gente pode falar alguma coisa sobre a cirurgia geral, R2, R3 e também sobre as especialidades. Então eu quero falar um pouquinho de cada uma das especialidades para quem tem dúvida do que fazer, o que é bom, o que é ruim, porque esse momento é muito difícil aí de decisão, né? O que eu vou fazer da vida? Será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? Será que eu vou largar no meio? Então, pessoal, a gente vai dividir, senão fica muito longo também, né? Hoje é segunda de carnaval, mas parabéns para vocês que ficaram aí até agora. Obrigado aí pelos elogios, né? A acadêmicos que não entraram no internato, aqui o Tadeu está me perguntando. Pessoal, dedique-se à faculdade, estude muito bem cada uma das disciplinas, participe dos ambulatórios, das ligas, faça os estágios práticos. Não para fazer currículo, né? Então, porque não vai valer muita coisa. Mas se você chegar no internato com uma bagagem de estágio prático, isso vai ser muito legal para você, tá? Então, pense já na sua formação, no que você vai fazer e aproveita cada momento, tá? Então, você não tem aquele desespero de prova ainda do quinto e sexto ano, tá? Mas já começa a ter um foco. Também não acho legal você direcionar sua carreira, sua vida médica por uma subespecialidade lá no segundo ano da faculdade, não. Passa em todas. Então fala, eu, por exemplo, para eu chegar, eu sempre quis ser cirurgião, mas para eu chegar nessa decisão eu tentei não ser muitas vezes. Eu fiz estágio na ortopedia, na anestesia, em radiologia, tudo que você pode imaginar que eu achava que podia ser melhor a vida, mas chego lá não gostava, não adiantava. Então eu acabei fazendo o que eu gostava, que eu acho que é o mais importante para vocês, tá bom? Então, pessoal, agradeço aí as palavras de todos vocês. Quem quiser mandar mais dúvidas, manda no direct para mim, a gente vai conversando aí durante o final de semana, eu estou à disposição. Eu vou deixar essa live a princípio lá no canal do YouTube por enquanto, tá bom? Então tá bom, pessoal. Um beijo para todos, grande abraço e até mais.